Deixa eu te fazer uma pergunta. Seu pai ou seus avós conseguiriam pedir Uber sozinhos nesse momento? Porque esses dias eu comecei a parar para pensar e cheguei à conclusão que isso pode ser simples pra gente, mas para quem não cresceu com tecnologia, isso se torna bem confuso, muito rápido e muito frustrante às vezes. É aí que nasce um problema silencioso. As pessoas que não nasceram com a tecnologia e não aprenderam a mexer com esse tipo de coisa, elas começam a depender de você ou das pessoas mais novas para quase tudo, inclusive até para sair de casa. E hoje em dia a gente aceita isso como normal, mas não deveria ser. Mas tá, você já deve estar pensando como que eu cheguei na conclusão que esse problema existe é uma coisa tão séria assim. Bom, se você já conhece esse canal há um tempo, você sabe que eu já gravei um vídeo sobre como validar problemas, como encontrar e procurar uma solução. Caso você não tenha visto esse vídeo ainda, clica aqui em cima que ele tá top. Ele vai ensinar exatamente tudo que você precisa saber sobre como começar uma startup. Mas vamos lá direto para falar sobre o problema que eu pensei. Mas para descobrir esse problema, eu comecei a utilizar um certo tipo de pensamento meio contra-intuitivos. Sabe, eu comecei a olhar muito no meio ambiente, comecei a olhar as pessoas ao meu redor. Por exemplo, como que eu descobri isso? Eu lembro de um pai de um amigo meu que estava com uma dificuldade de pedir Uber, de pedir esses tipos de transporte, e ele teve que pedir ajuda do filho para conseguir. Meu amigo, né, um amigo meu, ele teve que pedir ajuda desse amigo para conseguir pedir o próprio Uber para ir para o lugar, porque ele já não sabia mexer na interface. Nesse momento, surgiu uma ideia na minha cabeça. Só que eu não sabia se era tão sério assim, né? Ah, beleza, só a interface que pede ajuda pro filho, acabou o problema. Mas eu comecei a pesquisar. Eu peguei, fiz umas perguntinhas, elaborei como se fosse um texto real, precisando de ajuda, e joguei no Reddit para jogar o verde, para ver se existia mais pessoas com esse problema. E o que eu descobri foi doido, muito absurdo. Começou a vir uma cascata de respostas de várias pessoas falando do mesmo problema, que já não conseguiam mais mexer na internet. Por exemplo, próprias moças que já são mais velhas, mas elas não têm filho e elas não têm como pedir essa ajuda. Imagina essas pessoas que não têm como pedir ajuda. Eu pensei, nossa, esse problema existe de verdade. Como é que eu poderia solucionar ele? Como é que isso aqui conseguiria virar alguma solução que ajudasse mais pessoas e melhorasse a vida dessas pessoas? Tanto que, bom, os idosos vão sempre surgir. Então eu comecei a construir uma alternativa, transformar tudo isso em um botão só. Sem leitura, sem decisão, sem confusão, você só precisa clicar no botão e automaticamente o problema é resolvido. Então eu comecei a desenvolver o protótipo sozinho. Eu joguei no Figma, fiz um design, comecei a estudar isso, como é que funciona, pesquisei, estudei vários artigos sobre como que está acontecendo esse envelhecimento, como é que está a acessibilidade e eu comecei a criar o programa. Cara, o começo não é fácil, nunca é fácil. Travava, dava tudo errado. Eu mesmo não sabia muito como é que fazer automações nesse sentido, mas programando eu aprendi muito. Aprendi muito sobre como colocar a automação no celular sem precisar postar nada, só jogando no localhost, jogando no celular você consegue acessar tudo. Comecei a mexer em vários tipos diferentes de bibliotecas, biblioteca do ADB, como é que funciona para mexer no mobile, e expandi muito meu conhecimento de desenvolvimento só buscando resolver um problema de acessibilidade. E hoje o resultado que eu tenho é esse aqui. Pode parecer bem simples, mas esse é o objetivo. Eu quero simplificar o máximo possível os processos complexos que nós temos hoje em dia. Eu quero tirar completamente a interface de outros aplicativos e fazer com que isso fique simples. Com que uma pessoa que tenha mais idade, uma pessoa que tem mais problemas de visão ou qualquer outro tipo de problema consiga acessar com uma facilidade extrema como ela nunca teve. E aqui é o mais importante. Agora eu quero que você pense na sua casa. Quem aí mais depende de você para fazer várias tarefas? Quem depende de você para pedir Uber, para ir no médico, para fazer qualquer coisa? Quem aí mais depende de você? Agora, e se essa pessoa com um aplicativo e um botão pudesse resolver todos esses problemas? Acabaria aquela ansiedade de você pedir Uber longe de casa e ter que ficar olhando para ver se ele tá chegando, se ele tá vindo, se a placa tá certa, se a pessoa que você chamou entrou no carro certo e acabar com essa ansiedade. Imagina se fosse simples assim. Talvez o problema não seja eles não aprenderem. Talvez o problema seja a tecnologia não ter sido feito para eles. E se todos os problemas se resolvessem desse jeito, com um botão só para o banco, um botão só para pedir comida, um botão só para conseguir viajar, provavelmente no futuro a independência não vai ser mais ensinar muito, mas vai se simplificar o suficiente. Até porque no final não é sobre tecnologia, é sobre você conseguir desenvolver autonomia para quem sempre cuidou de você. E se alguém da sua família passa por isso, clica no link da descrição ou dos comentários fixados que vai levar você para uma página voltada exatamente sobre esse projeto. Então, se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo.